Nessa noite, amém? Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém, igreja? Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós somos a igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. E cada um que Deus escolheu, porque foi o Pai que nos escolheu, Ele escolheu um propósito. E esse propósito é desfazer a obra do maligno e trazer a humanidade das trevas para a luz. Amém? E Deus quer usar eu e você para isso. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Só um versículo para a igreja sentar-se. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, igreja? Pode sentar-se em nome de Jesus. O pastor Zé Carlos me nos convidou para trazer uma mensagem de Deus a respeito de missões. Missões, irmãos, como eu já falei aqui a respeito desse propósito que Deus botou no nosso coração, é um trabalho que Ele iniciou desde o princípio do mundo. Desde que Adão e Eva tropeçou ali no paraíso, Deus já iniciou uma missão de resgate para a terra, para a humanidade. E Ele tem levantado grandes homens de Deus, como os heróis da fé, lá no princípio, para trazer o povo de volta a Ele. Aleluia! Aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre missões, um chamado de Deus. Não diz respeito a um projeto, mas sobre uma profunda convicção de propósito. Não baseia-se em lista de tarefas a serem cumpridas, mas em um relacionamento ímpar, pessoal e intransferível com o Senhor. Amém, igreja? É um propósito de Deus intransferível. Se Deus chamou você, foi com um propósito de uma missão aqui na terra. Como eu citei alguns que Ele chamou desde o princípio, como Noé, para fazer aquela arca, porque ele se envergonhou de ter criado o homem, e Noé passou 120 anos tentando convencer aquele povo a se arrepender-se do pecado, e o povo não se arrependeu. Deus levanta Moisés para resgatar o povo do Egito, e aquele povo rebelde permanece aborrecendo o coração de Deus. E, aleluia, ao entrar na terra prometida, de todo aquele povo, apenas 2 daquela geração entrou, que foi Josué e Caleb. Veja a obstinação para, aleluia, o pecado da humanidade desde o princípio. E daí Deus vem levantando juízes, como Jefté, como Gideão, aleluia, vem levantando juízes como Débora, como o próprio profeta Samuel, para trazer o povo de volta a Ele ao arrependimento. Aleluia! E daí por diante, levantando como Ezequiel, Atalaia, levantando tantos homens, aleluia, capacitando para essa grande missão, pastor. E o povo continua rebelde, obstinado para o pecado. E Deus, aleluia, passa mais ou menos uns 450 anos calado com o povo depois do profeta, aleluia, que, aleluia, o pastor acabou de ler aqui. Deus fica em silêncio com a humanidade. De Malaquias até João Batista. E aí Deus volta a falar com o povo, através de João: arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos céus. E João batizava com água para o arrependimento. E aquele povo vinha
alguns vinham e João batizava. E ele dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um após mim, o qual eu não sou digno de desatar as suas alparcas, o qual vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E João diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E João, aleluia, Deus permite que João seja morto por Herodes. E Jesus inicia o seu ministério, a missão do Pai. Porque a Bíblia fala que a missão não foi de Cristo, de Jesus, mas do Pai. Nós vamos observar aqui algumas passagens bíblicas, onde o próprio Jesus, ele fala, aleluia, sobre a missão de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 29. Se a igreja quiser acompanhar, você vai ouvir aqui a missão de esse que enviou o seu filho por amor. E esse amor ele nos constrange. Aqui é um lugar que, aleluia, que ainda nós sentimos a presença de Deus. Aqui é um lugar onde nós choramos com a presença de Deus. Aleluia, nesse aprisco, nessa congregação, pastor. Eu tenho rodado pelo Brasil inteiro, 20 estados brasileiros, juntamente com minha esposa. 20 estados, sem parar, pregando em várias igrejas, Cracolândia, presídio, hospital, manicômio, em todos os lugares. E muitas congregações não se sentem mais a presença de Deus. Em muitos templos, Deus não habita mais, Ele não vem mais. A presença de Deus chega e, aleluia, e passeia e vai embora, porque Ele não acha verdadeiros adoradores em muitos lugares. Em muitos lugares Ele não acha o verdadeiro amor, aleluia, o qual Ele, aleluia, quer que nós venhamos amar, adorar com um coração sincero. Ele não acha em muitos lugares. Por isso, irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração para falar com você. E comigo também, porque a palavra é como uma espada afiada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Ela serve, aleluia, ela vem, aleluia, através de mim, mas ela fala primeiro comigo para depois falar com a nave, com a igreja, que é eu e você. Aleluia, versículo 29 diz assim, aleluia, louvado seja Deus. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Agora imagine, na época que Jesus falou isso aqui, ele, quando iniciou o ministério, ele escolheu alguns homens, aleluia, na sua trajetória. Ele ia fazendo milagres lá em Mateus capítulo 4, quando iniciou o ministério, e ele fazia a obra e escolhia homens separados a dedos. Ele chamou alguns pescadores, chamaram Pedro, Tiago e João, e ele dizia: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E esses homens não questionaram a Jesus e imediatamente o seguiram. A Bíblia não diz que eles voltaram atrás, deixaram todas as coisas e seguiram o mestre, aleluia, deixaram as redes, os barcos, os peixes com Zebedeu e seguiram a Jesus. E, aleluia, aqui um pouquinho, aleluia, mais adiante, nós vamos, aleluia, observar como é difícil o chamado para seguir a Jesus. O que ele requeriu aqui dos seus discípulos? Aquele que não deixar pai, ou mãe, ou filho, ou esposa, ou terras, que é os negócios seculares, por amor de mim, esse não serve para ser meu discípulo. As pessoas obedeciam e seguiam a Jesus. Alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, mestre, para onde tu for, eu irei contigo. Aí Jesus disse:
A raposa tem seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não há onde reclinar a cabeça. Outro chega para Jesus e diz: Senhor, deixa pelo menos eu enterrar o meu pai. Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos e vem e segue-me. Veja que Jesus, ele colocava sempre as pessoas à prova quando queriam segui-lo. Jesus, em outra parte, ele disse assim: aleluia, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sobre si a sua cruz e siga-me. Aí nós vamos aqui para João capítulo 6, versículo 37, meus amados irmãos, e nós vamos observar, aleluia, esse grande chamado que Jesus recebeu do Pai. João 6, versículo 37 e 39. João 6, versículo 36 e 37 e 39. Aleluia. Você veja quão difícil foi o chamado do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não creste. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, olha, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que eu possa, que o ressuscite no último dia. Porquanto, a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Agora, igreja, analise a missão de Jesus. Quão difícil era essa missão que ele recebeu do Pai. Ele desceu do céu para se servir de sacrifício pelo monte de pecadores, que a Bíblia diz que não merecia nada. Por quê? Porque a salvação é pela graça por meio da fé. Graça significa favor e merecido. Quer dizer, eu e você não merecia esse favor de Deus. Mas Jesus, pela obediência ao Pai, a Bíblia diz que ele desceu do céu, aleluia, enviado pelo Pai por amor a nós perdidos. E ele desce e cumpre a sua missão, jovem. Ele cumpre a missão e foi obediente até a morte de cruz. Ele sabia que iria passar por todas as aflições, inclusive pelo madeiro. Ele chegou a clamar ao Pai e dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade do Pai era que ele se servisse, aleluia, com sacrifício, aleluia, naquele madeiro, para abrir o véu, aleluia, e todos nós tivéssemos acesso à salvação. E Jesus vem e cumpre a sua missão à risca, irmãos. Aleluia, mesmo sabendo, aleluia, todo o sacrifício que ele ia passar, mesmo sabendo que Deus, aleluia, iria, aleluia, virar as costas para ele, quando naquele madeiro ele clama ao Pai e fala: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Deus, eu creio que ele não suportou a dor de ver um filho pregado naquele madeiro morrer, irmãos, suportando os nossos pecados, porque a Bíblia diz que ele suportou os nossos pecados como se fosse dele. O amor incondicional do Pai, aleluia, aleluia, exalado ali através do Filho por nós. Mas Jesus cumpriu aquela missão
missão à risca. Só que ele deixa essa missão para a igreja, aleluia, antes da igreja para os apóstolos. Lá em Mateus capítulo 10, a Bíblia diz que ele escolheu alguns, aleluia, discípulos, e deu-lhes poder para pisar em escorpiões e serpentes, e deu ordem, e disse: ide, aleluia, ide, antes, aleluia. A palavra de Deus diz que ele foi, aleluia, e deu poder. Está aqui em Mateus 10, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Aí vem, fala o nome dos 12, mas vamos um pouquinho mais para baixo. Aleluia, e diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas todo quanto vos entregarem, não vos dê cuidado quanto o que haveis vós, aleluia, de falar, porque naquela mesma hora, vos será ministrado o que haveis de dizer. Amados, aqui Jesus deu poder sobre os espíritos imundos, e ele deu uma ordem aos discípulos. E se você for analisar direitinho aqui, esses 12 escolhidos, no meio tinha um traidor chamado Judas. Existia um incrédulo chamado Tomé, pastor. E olha que Deus não... Aquele que é o apostata da fé, Deus não se agrada dele. Mas Jesus usou o incrédulo aqui chamado Tomé. Só acreditava quando via, inclusive na ressurreição de Jesus. E ele usou um aqui que ainda não estava convertido, que era um pouco nervoso, estressado, não é, pastor? Ele tomava muitas vezes os pés pelas mãos. Jesus o repreendia, só que Jesus usou ele também, chamado Pedro, aleluia, Simão chamado Pedro. Você veja que Jesus deu poder para usar esses homens, e eles foram e cumpriram a missão determinada por Cristo. Jesus achou bom e envia 70 discípulos e dá a mesma ordem: ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. De graça recebeis, de graça dais. Aqueles 70 cumprem a missão. Aí vem lá para Atos capítulo 1. Jesus promete a descida do Espírito Santo e o poder para aqueles que se tornariam a igreja. No capítulo 2, eles descem, aleluia, o poder sobre aquela festa de Pentecostes, e todos ficam cheios de poder e autoridade e falam em línguas. Só que aí o Senhor permite uma perseguição por meio de Saulo de Tarso, e aqueles homens que estavam ali, aquelas pessoas, eles não saíram amedrontados, aleluia, calados, pastor, mas eles saíram fazendo a obra de Deus. A Bíblia diz que onde eles iam, eles testemunhavam de Jesus, eles falavam do poder do Messias, do poder de Deus, das maravilhas que Deus fazia, cumpriam a missão. A Bíblia diz que eles eram levados a açoites, a tribunais, e eles não temiam. A Bíblia diz que homens, aleluia, para serem separados, eles eram cheios do Espírito Santo, diáconos. A Bíblia fala aqui, aleluia, de alguns diáconos que foram separados. Eles eram cheios de sabedoria e do Espírito Santo, da ousadia, da coragem. Nós vemos que um diácono aqui, ele foi morto apedrejado e não temeu a morte, não negou Jesus, pastor, chamado Estevão. A Bíblia diz que ele ainda clamava como Jesus. Ele dizia: Senhor, não nos imputes esse mal. Aleluia! Os homens apedrejando ele, pastor, e eles não queriam mal daquele povo. Aleluia! E nós vemos que ele morreu apedrejado, vendo o céu aberto, os anjos subindo e descendo. Aleluia! Cumpriu a missão. Um jovem chamado Felipe. A Bíblia diz que Felipe, aleluia, cheio da ousadia, pastor, enviado pelo Espírito, aleluia, lá numa carroça, para, aleluia, evangelizar o eunuco da rainha de Candace. Aleluia, uma
Filipe foi lá e pregou. Aquele eunuco se arrependeu, aceitou o Senhor. Ele pediu para ser batizado e foi batizado. A palavra de Deus diz que o Espírito conduzia Filipe para expulsar demônios das cidades, para ganhar almas. Aleluia! Felipe cumpria a missão, aquele jovem evangelista. A Bíblia diz que quando ele chegava nas cidades, os demônios deixavam o povo em gritos. Aleluia! Cumpriu a missão. Paulo pregava aos romanos, aos coríntios, aos éfesos, depois que ele teve um encontro com Jesus, mesmo ele sendo desprezado por Ananias, pastor. Porque quando Jesus encontra Saulo naquele caminho, aleluia, e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Tu me recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo cai do cavalo cego. Jesus, aleluia, ele vai e alguém leva ele para uma casinha, aleluia, cego, e o abandona ali. E Saulo fica orando 3 dias sem comer e sem beber. A Bíblia diz que Jesus, em visão, mostra a ele que mandará alguém para orar por ele, pastor. Mas também vai lá na casa de Ananias e fala: Ananias, Ananias, vai lá na rua chamada Direita e ora no homem chamado Saulo de Tarso, o qual está cego. Aleluia! E Ananias imediatamente age como a maioria hoje agiria. De modo algum, Senhor, eu vou, porque aquele homem é muito mau. Tu não sabes o que é o mal que ele tem feito aos teus discípulos? E Jesus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar minha palavra diante dos gentios e dos reis da terra, e eu hei de mostrar quanto ele há de padecer pelo meu nome. E Ananias vai e ora em Saulo, e Saulo cai as escamas dos olhos, e ele se torna um discípulo de Jesus imediatamente. Já começa a fazer a obra, já começa a pregar em sinagoga, já começa a pregar em Jerusalém, onde ninguém tinha coragem. E aí Saulo, aleluia, cumpriu o seu chamado, e ele dizia: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Aleluia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, nunca se amedrontou. E aleluia, nós vindo hoje, irmãos, observando essa missão de Deus desde o princípio, usando o homem como Noé para trabalhar 120 anos fazendo uma arca. Agora imagine quanta dificuldade, pastor. O senhor que é construtor, nós somos construtores. Imagine naquela época sem maquita, sem furadeira, sem serra de bancada. Imagine, sem ferramenta, o cara passar aquele tanto de tempo fazendo uma arca, pastor, simplesmente porque Deus disse: Noé, mede uma arca com tantos côvados de altura, de largura, de comprimento, e faz uma arca, que eu vou mandar um dilúvio na terra. Naquela época não chovia. Por isso que são chamados de heróis da fé, porque aquele homem obedeceu a Deus, pastor. Mesmo os outros chamando ele de louco, mesmo dizendo: esse cara é fanático, esse cara é doido, nunca choveu na terra, que a terra, a água brotava da terra, do solo. E ele obedeceu a Deus. Agora imagine um homem chamado Abraão, um homem próspero em uma terra em Ur dos Caldeus, pastor. E Deus chamou e dizia: Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia! E Abraão obedeceu imediatamente, irmãos. Agora imagine outro homem chamado Moisés, está lá no deserto. E Deus vai lá, encontra ele, e diz: Moisés, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo por causa dos seus exatores, e vou te mandar lá para tu resgatar eles. Moisés ainda deu desculpa e disse: Senhor, mas eu sou um homem pesado de língua, eu não sei falar nem de ontem nem de anteontem. E Deus disse: Moisés, não foi eu que fiz mudo surdo? Vou te mandar Arão junto contigo. E Deus usou Moisés quando ele se disponibilizou, irmãos. A maior missão de Deus, mesmo ele cumprindo toda essa missão na antiga aliança, foi ele abrir mão do seu próprio filho e enviar Jesus aqui. Aleluia! Para desfazer as obras do maligno. Aleluia! Jesus cumpriu a missão dele. Aí, como eu citei, todos os heróis da fé cumpriram a missão deles. Aleluia! Todos os discípulos apóstolos de Jesus cumpriram a missão deles.
A igreja primitiva cumpriu a missão dela e trouxe esse evangelho, mesmo a preço de sangue, mesmo a preço, aleluia, das suas próprias vidas. Ele trouxeram este evangelho a nós. Aleluia! Mas o que nós temos feito com esse evangelho, irmãos? O que nós temos feito com esse evangelho? Será que Deus ainda está feliz com a igreja dele na terra, irmãos? Será que nós temos feito jus, aleluia, a esse sacrifício de Cristo? Aleluia! Porque, como ele disse, eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que eu possa ressuscitá-los no último dia. Aí Jesus vai e dá poder para pisar escorpiões e serpentes, dá poder no Espírito Santo e autoridade para os crentes na terra. Aleluia, porque a palavra é viva e eficaz. Aí nós muitas vezes usando, aleluia, o chamado egoísmo. Eu estou salvo, o outro que se ferra, como o pastor pregou no dia. Olha, se eu estou aqui na casa de Deus, o cara que está lá na Cracolândia, ele disciplina, ele vai prestar conta a Deus, vai para o inferno, eu não estou nem aí. Sabe? Se eu estou aqui, meu irmão está lá fora, ou minha irmã está lá fora, eu não estou nem aí. Mas esse não é o chamado de Jesus Cristo. Porque o evangelho é de multiplicação, irmão. O evangelho é de compartilhamento. Talvez não se compartilhe muitas coisas na sua rede social. Mas o que precisa ser compartilhado no meio do povo de Deus novamente é isso aqui, ó. Aleluia. Sabe o que está acontecendo com a igreja no Brasil? Eu falo com o profeta de Deus vivo, da última aliança. Está acontecendo, aleluia,